as bombas atômicas diminuíram demais os clubes de quem pode brigar e lutar. Então, a luta tem que ser restrita, tem que ter um palco, tem que ter a força da propaganda, a força da mídia. Por quê? Porque vários países têm bombas atômicas. E hoje a maior potência nuclear do mundo não está no Ocidente, está no Oriente. A Rússia é dramaticamente superior numa guerra total, ou chamada a Guerra START. O que é a Guerra START? É a que passa por cima do acordo de armas START. A Rússia não tem chance de ganhar uma guerra convencional contra 40 países. Não. Nem com o uso de armas táticas. Não. Vai ser difícil demais. Afinal de contas, temos Inglaterra, França, Estados Unidos, Inglaterra, França, Estados Unidos, possivelmente Israel, com armas atômicas, nucleares. Com a Rússia, como limitador de uso dessas armas, usam-se as táticas. E aí a Rússia perde, porque é impossível você encarar essa... A população da Rússia são 145 milhões de habitantes. A população da Alemanha acho que já passa de 100 milhões. Da Inglaterra se aproxima disso. Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. O Canadá não conta, porque o Canadá não conta para nada. O Canadá é uma piada. E piada é só para você contar. Isso é para nada. O Canadá e a Austrália são dois fazendões. Aquilo ali é uma propriedade rural, uma mais quente, outra mais fria, do mesmo dono. O Canadá termina em 1959. Não. Acaba ali, ele é destruído ali. Tem aqui no canal, se você quiser ir lá ver. A árvore Canadá é destruída, que cria o maior caça de todos os tempos até aquele momento. E o primeiro-ministro entreguista, o Bolsolula canadense, entrega o país de mãos beijadas para os Estados Unidos, destrói todos os protótipos, acaba com tudo, entrega tudo para os Estados Unidos, os projetos, tudo, fecha a empresa, bota todo mundo na rua, e o resto é história. É disso que a gente vem falar aqui. Esse pessoal que eu estou falando, que patrocina a guerra, patrocina a morte, patrocina a destruição, com o intuito de atacar a Rússia. Tatinha da Rússia, Rubem, tão boazinha, não estou falando que é ruim ou é boa. Desde que o Ocidente, desde que as como é que é? Linhas embandeiradas que separam quintais, como dizia Raulzito, desde que eles começaram a se ater mais ou menos num conluio, a Rússia é o grande vilão, é o grande inimigo a ser batido, ser tomado, ser destruído. E nós estamos numa terceira ou quarta onda moderna em cima da Rússia. Não. Isso dá para fazer como? Isso dá para fazer com aquela guerra que está ali? Não. Aquela guerra ali não tem como ganhar da Rússia. Ninguém vai ganhar de uma superpotência com uma micropotência que não tem nem capacidade industrial. Mas e se eu chamar reforços? Quais são os reforços? Bem, os reforços, aí que eu falo, que a gente tem que ter muito peito, muita coragem para falar isso aqui. Eu não tenho medo de processo. Medo de ir buscar o meu filho e sofrer um assalto no meio do caminho. Assalto no Brasil? Coisa tão simples, coisa tão comum. Vira estatística. Rápido. Eu tenho medo disso, eu não tenho medo que alguém vá me processar para me alavancar, para no dia seguinte eu ter 200 mil inscritos. Mas eles são donos de todos os grandes conglomerados.
farmacêuticas, indústrias de autopeças, indústrias de aviação, todas as indústrias, tudo. Temos a Vanguard, outras, BlackRock, entre outros. Mas a cereja do bolo se chama Federal Reserve, se chama também Wall Street, na a Rua do Muro, o antigo cemitério judeu em Manhattan, que loucos brasileiros dizem que foram recifenses que fundaram a Wall Street. Quer dizer, o sistema bancário americano foi feito por judeus sionistas que abandonaram Recife e foram para os Estados Unidos, para Nova York, e essa história é vendida nesses vendedores de cursinho vagabundos aí, é uma história fictícia formada na cabeça das pessoas, não tem nada a ver. Houve imigração? Houve. Eram de Recife? Eram. Eram judeus americanos? Eram judeus. Americanos até aquele momento, sul-americanos. Bom, há algum desenvolvimento em cima deles? Colonialmente, sim. Colônia. Foram eles que criaram o Wall Street? Não. Foram eles que criaram o sistema bancário americano? Óbvio que não. É o casamento de narrativas. Mas ela vai se repetindo. Goebbels, né? Goebbels era um daqueles meninos do Hitler. Hitler, para quem não sabe, é um nazista. O nome, nazismo, mas na realidade é esse conluio de forças ocultas que talvez o Jânio Quadros tenha passado perto dela, ou sentido o cheiro, né? E falou delas um dia, não sei. A cereja do bolo dessa turma é o Federal Reserve, se chama Wall Street, se chama manipulação da Bolsa, se chama criptomoeda. Não adianta. O poder através do dinheiro, tendo um mínimo de trabalho ou nenhum, só é possível, né, entrando aonde há o dinheiro. O dinheiro é um monopólio desse pessoal. Através do dinheiro eles conseguem o poder. Né? Para poder exercer o poder na sua plenitude, eles atacam em várias frentes. Daí a designação de guerra híbrida, que aqueles sabem fazer, é outra. Né? É um pouco disso, mas eles têm uma articulação muito grande junto ao Pentágono, porque o Pentágono cuida da corrupção militar direto. É o hardware da guerra. Enquanto a OTAN pratica o software da guerra. Para isso funcionar bem, para isso funcionar, encaixar, é necessário que nações sejam subjugadas, líderes sejam assassinados, que processos moralizadores sejam executados de ponta a ponta. Isso é interessante. É interessante operações Mãos Limpas, Lava Jato, e sempre a perseguição da corrupção como único e grande inimigo. O inimigo do processo é a corrupção. Eles usam para trabalhar e dominar o planeta. É aqui que você começa a enxergar a Ucrânia S.A. Por que a Ucrânia S.A., Robert? Porque já teve várias S.A. no mundo, mas a Ucrânia é a do momento. Eles tentaram, Chechênia S.A., tentaram, mas havia um fundo étnico muito grande, atrapalhou. Teve a Geórgia, teve tudo, e agora a Ucrânia. São todos eslavos, são todos raça da mesma raça, mas a melhor coisa que tem é criar a cisânia, é vender a guerra, é você enxergar no seu amigo um inimigo, enxergar no seu parente um inimigo. É assim que você domina o planeta, enfraquecendo ele. Não. Para isso, como é que a gente faz? A gente tem que manter a intelectualidade, a parte cultural,
a famosa classe média do planeta, todos eles, longe, 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 e manter a blindagem de um grupo ridiculamente pequeno que domina o planeta sem exército diretos e sem poder militar explícito. Isso é feito através, principalmente, cada vez mais, de ferramentas de dominação. O dinheiro, sim, pelos acordos, pelas situações. Todos os embargos econômicos, sim, é verdade. Perseguição econômica, sim. Destruição moral e ética de líderes, independentemente de entrar, porque de perto ninguém é normal. Mas dentro desse quadro, sim. E o maior e o pior de todos. O maior e o pior de todos. O meu grande amigo do coração, Roberto Carlos, não. O meu querido amigo do coração, o identitarismo. Poxa, Rubem, você pegou pesado. Gente, o identitarismo é a mais eficiente e precisa ferramenta de controle social jamais descoberta. Por isso que eles têm a necessidade de dividir tudo. Em todos. Temos que ser divididos. Por quê? Você divide para governar, para mandar. Então, é necessário dividir. É necessário que sejamos mulheres e homens. Já somos, né? Mas que isso seja um motivo de conflito entre a gente. Isso é a Ucrânia S.A. Isso é toda a guerra S.A. A Ucrânia S.A. são os estertores. É a parte mais visível. É a parte mais palpável de quando você faz uma análise séria, um trabalho sério, e você vê isso aqui. É importante eles nos dividir. Primeiro entre homens e mulheres. Depois entre brancos e negros. Depois de gays e héteros. É importante. Magros, gordos, carecas, cabeludos, feios. Tá? Não importa. O importante é que todos nós tenhamos pelo menos 2 ou 3 brigas particulares para você nunca entender o que está acontecendo no mundo. Porque enquanto você está brigando comigo porque eu te chamei de negro ou falei alguma coisa que você denotou isso, enquanto você está ocupado com isso, com essa coisa importantíssima para a sua vida, não que não seja importante, mas essa coisa importantíssima, precípua para a sua vida, os ratos passam por trás. Gordo, careca, feio, cabeludo, magro. O que é bonito? Qual o padrão? Não tem problema, a gente produz. A gente produz. O importante é que vocês brigam. Briguem. Briguem. Primeiro entre homem e mulher, depois entre negro e branco, e agora, por último, os índios. Chegaram os índios. A turma da rapadura. Vamos embora.